Eu quero refletir com vocês na palavra e, para tanto, convido a que vocês abram a Escritura ou acessem, se assim desejarem, é claro, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Aos Efésios 3, assim escreveu o apóstolo Paulo: por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, pessoas não judias. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima, de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que, desde os séculos passados, foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, pelo seu Espírito. Paulo, ele escreve esta palavra para uma igreja composta de pessoas que não eram judias. Paulo, ele era um apóstolo, Paulo, ele era um pastor que não era apóstolo ou que não pastoreava judeus, embora ele fosse judeu. Porque é assim que o Senhor faz, o Senhor, ele confunde as coisas. Um judeu, apóstolo de não judeus. Muitas vezes o Senhor usa pessoas de uma forma que nós não esperamos, porque o Senhor, ele é surpreendente. O Senhor, ele não opera somente no ordinário, ele opera no extraordinário. O Senhor não opera somente de forma natural, ele opera também de forma sobrenatural. E Paulo escreve para os gentios porque havia, nessa fase primária do cristianismo, a ideia de que o povo de Israel era o herdeiro das promessas de Deus. Havia, no início do cristianismo, no início da igreja, a ideia de que Israel era o povo de Deus. Os gentios eram um apêndice da salvação de Deus. Ou seja, era uma pontinha. E que se eles então se convertessem à fé judaica, aí eles então seriam povo de Deus. A fé da cultura da igreja primitiva era uma fé que dizia que o Messias viria para Israel, para restaurar a nação de Israel, e que Israel como nação haveria de ser uma grande nação sobre a terra.
Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui: eu estou revelando um mistério para vocês, irmãos de Éfeso. Um mistério que as pessoas não entendiam antes. Eles achavam que a salvação era somente para os judeus e não para os gentios. Mas ele diz que por revelação me foi manifestado esse mistério. O Senhor revelou isso a Paulo, algo que os profetas do passado não sabiam, algo que os servos do Senhor do Antigo Testamento não sabiam, que o Senhor Deus não tinha como o seu Israel uma nação, não tinha como o seu Israel um povo descendente de Abraão por questão de sangue, por questão de hereditariedade. Mas que o Israel de Deus, segundo Paulo aqui está nos dizendo, são aqueles que desde o eterno passado foram escolhidos pelo Senhor. E Paulo nos diz que este mistério, que desde os séculos passados foi mantido em oculto por Deus, é que agora essa multiforme sabedoria de Deus faz com que judeus e não judeus sejam igualmente herdeiros, membros do corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. E Paulo fala isto também para os irmãos de Roma. Paulo, lá no capítulo 9, aos Romanos, no capítulo 9 e 10, ele diz assim para os irmãos de Roma: irmãos, não fiquem pensando que os verdadeiros israelitas são aqueles que descendem de Abraão, por serem sua linhagem, por serem sua descendência consanguínea. Não. Os que descendem, os que são o verdadeiro Israel do Senhor, os verdadeiros israelitas são os que são chamados pela promessa que Deus fez a Abraão, e a promessa é o descendente, a promessa é Jesus. De maneira que diz Paulo, tanto aos romanos quanto aos irmãos de Éfeso, que o verdadeiro Israel de Deus, o verdadeiro israelita para o Senhor, é aquele que crê em Jesus como seu Salvador. É a igreja do Senhor, nós somos o Israel de Deus. Então esse é o mistério. Um mistério que as pessoas não sabiam. O Senhor Jesus, ele disse, certa vez, está registrado em Mateus capítulo 22, vocês erram por não conhecerem a Escritura, ou as Escrituras, e nem o poder de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós erramos por não conhecermos a Escritura e o poder de Deus? Por não sabermos o que o Senhor tem para o seu povo, por não sabermos que o Senhor já tinha nos olhado, nos enxergado, nos escolhido desde antes da fundação do mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vocês foram escolhidos pelo Senhor muito antes de que o mundo viesse a existir. Você não está aqui dentro deste templo hoje porque simplesmente você foi passando ali na frente e te deu vontade de entrar. Nina, você não está aqui hoje porque deu vontade de conhecer essa igreja. Nem você, Vitória, não está aqui também porque alguma coisa, alguém te chamou ou deu na sua veneta de vir aqui hoje. A Gilda não está aqui só porque agora é vizinha da Michele. Para quem não sabe, a Michele é minha sobrinha querida, né? Então a Gilda a gente acaba sendo parente de certa forma, né? Porque se é tia da minha sobrinha, eu sou tio dela, se é tia também, então faz um laço aí. Mas vocês estão aqui porque o Senhor, muito antes de que o mundo existisse, Ele já tinha um propósito na vida de vocês. Ele já tinha propósito na vida de cada um de nós que aqui estamos. E os propósitos de Deus, queridos irmãos, eles são soberanos na nossa vida. E graças a Deus por isso. Existem muitas pessoas que às vezes dizem assim: mas será que Deus tem propósito? Será que minha vida é um reflexo sempre da vontade de Deus? Será que não sou eu que tenho que fazer? Não sou eu que tenho que agir? Sim, é claro que você tem que agir, é claro que é você que tem que fazer, mas você pode descansar, porque aquilo que você fizer, você vai fazer nas mãos de um Deus que está guiando a sua vida. Nós estamos aqui, queridos, porque nós fomos chamados por Deus para estarmos aqui, porque nós fomos escolhidos por Deus para em Cristo Jesus exaltarmos o Senhor na beleza da sua santidade.
O Senhor Deus, o apóstolo Paulo diz no versículo 11, conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus nosso Senhor. O eterno propósito de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe o que isso nos traz de precioso? Que o propósito eterno de Deus, ele não foi feito anteontem. Deus não rascunhou a nosso respeito, num pedacinho de papel, uma ideia que ele teve antes de dormir, na noite de ontem. Não, o Senhor sempre pensou em nós. Eu me lembro quando Jesus ele faz a oração sacerdotal, João capítulo 17, e ele diz assim, Senhor, e ele está orando pelos seus discípulos, lembram-se disso? No dia da ceia pascal, no dia do Pessah, que o Senhor está ali naquele jantar com os seus discípulos, e ali ele divide o pão, ele distribui o cálice, e diz, façam isso em memória de mim. Naquela ocasião, Jesus orava e dizia, Pai, guarda-os. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Senhor, porque enquanto eu estive aqui nesse mundo, eu guardei a todos eles, agora eu não vou mais estar. Pai, guarda-os no teu nome, guia-os, que eles sejam um, assim como nós somos um, que eles sejam um, que eles tenham comunhão. Mas o que é precioso ali, meus irmãos e irmãs, é que Jesus diz assim, eu não oro somente por esses que estão aqui. Eu não oro somente por esses 12 que estão nesse cenáculo, se é que só estavam ali os 12 discípulos. Mas ele diz assim, eu oro por todos aqueles que hão de crer por meio da palavra que foi pregada por eles. Sabe o que eu entendo? Que Jesus naquela noite estava orando por mim. Que Jesus naquela noite estava orando por você. Que Jesus naquela noite, Ele estava me vendo, que Jesus naquela noite, Ele estava vendo você. Nós fomos alvos da oração do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui por um acidente, nós não estamos aqui necessariamente porque nós quisemos estar aqui, mas porque o Espírito de Deus nos convenceu a estar aqui, porque o Senhor Deus escreveu algo maravilhoso a nosso respeito. Saiba, meu irmão e minha irmã, que o Senhor tem coisas maravilhosas a seu respeito no coração dele. Isaías, numa palavra profética, ele diz assim, eu tenho o nome de vocês escrito na palma da minha mão. O Senhor dizendo estas palavras por meio de Isaías, ele estava dizendo, eu não me esqueço de vocês em nenhum momento, vocês são preciosos para mim, eu não perco vocês de vista. Saiba que o Senhor não nos perde de vista. O Senhor não nos perde de vista nas nossas dificuldades, Ele não nos perde de vista nos nossos problemas, nas nossas angústias, nas nossas dúvidas, por mais que às vezes nós nem sintamos que o Senhor está ali, por mais que você nem perceba que o Senhor está ali, mas Ele está, porque Ele te ama, porque Ele te escolheu, porque Ele cuida de você, Ele cuida de você. Esse mistério que o apóstolo Paulo compreendeu, que o Senhor Deus escolheu a todos, não somente judeus, mas gentios, que o Senhor Deus escolheu um povo, e que não era necessariamente um povo relativamente à questão de nacionalidade. Esse mistério que o apóstolo Paulo fala do olhar de Deus, desde antes da fundação do mundo, ele nos consola, queridos. Ele nos consola porque nós podemos compreender que o Senhor está sempre olhando para nós. Ele conhece o nosso hoje, e Ele conhece o nosso amanhã. Descanse no Senhor. Descanse nos braços daquele que conhece a sua vida. Às vezes, isso é natural, nós nos preocupamos com amanhã. Como é que nós vamos resolver aquele problema? Como é que nós vamos resolver aquela dificuldade, Carlos? Como é que vai ser essa situação agora? O Senhor já conhece. O Senhor já conhece. Não é simplesmente como nós, seres humanos, porque às vezes a gente conhece, mas a gente não faz nada a respeito. Isso é muito natural de nós.
Quantas coisas a gente sabe, às vezes até pode fazer, Gilda, alguma coisa, mas não faz. Às vezes a gente sabe das necessidades de alguém, e a gente fica até compadecido, mas não é aquela compaixão que leva a correr lá. E eu acho que a gente precisava mudar muito nesse aspecto. Que às vezes alguém diz assim: irmão, ore por mim, eu estou com tal dificuldade. Ô irmão, vou orar. Eu vou orar. E aí na hora de ajoelhar lá no pé da cama, ou então na devocional da noite, a gente está: ô Senhor, abençoe o irmão fulano de tal. Mas será que eu estou fazendo tudo que eu podia fazer? Vocês já pensaram se nós fôssemos um povo que nos preocupássemos de fato com as necessidades uns dos outros, com os problemas, com as lutas? Às vezes a pessoa está passando um perrengue, você não pode resolver o perrengue dela, porque tem perrengue que é só nosso, só a gente pode resolver. Tem coisas que a gente faz e só o nó é só a gente que desata. Mas eu posso ir lá, ficar pelo menos ao lado, chorar junto. Às vezes não vamos fazer nada. Eu tinha um cliente, eu não lembro mais o nome dele, mas ele era um taxista que tinha um bigodão enorme. E eu era responsável pelo setor da cobrança jurídica de uma instituição financeira. Então, quando os casos eram quando já estava nas mais altas instâncias jurídicas, ia cair lá na minha mesa. E ele volta e meia sentava lá na minha frente, e por fim já não tinha nem o que ele dizer e nem o que eu dizer. Ele sentava, ficava quieto olhando para mim, eu quieto de cá olhando para ele. Eu vou falar o quê? Aí um dia desses ele sentou, olhou para mim, balançou a cabeça, falou assim: olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu quando fui entrar nessa, eu nem chamei Deus, nem perguntei para Deus. Agora eu estou chamando Deus todo dia e toda hora para me ajudar a sair, mas acho que Ele não está querendo não. Então tem hora que a gente entra nos nossos becos na vida e é a gente que tem que sair lá de dentro. Mas pelo menos alguém para sentar junto, para segurar a mão, para caminhar, para dar força. Às vezes uma palavra amiga, um olhar, um abraço, uma presença, fala muito alto. Precisamos ser pessoas assim, uns com os outros. Precisamos ser pessoas que se importem uns com os outros. Mas o nosso Deus, queridos, Ele é um Deus que conhece a sua vida, que conhece as coisas que vão acontecer durante esta semana. E uma coisa eu posso garantir: Ele já está vendo lá na frente, e Ele pode fazer muito por você. Creia. Ele vai fazer do jeito dele, porque tem hora que Ele faz, e Ele aproveita a forma de resolver também para nos ensinar. Tem hora que para a gente era só Deus estralar o dedo e tudo se resolveria. Mas Ele aproveita aquele contexto para nos ensinar. E Deus, Ele não ensina colocando a gente sentado num banquinho e dizendo como é que é. Deus, Ele ensina, irmãos, é colocando a gente na estrada, é colocando a gente para carregar o peso. Ele ensina é na prática, Ele ensina é fazendo a gente passar pelos vales, passar pelas dificuldades. A gente chega lá na frente, o Senhor resolveu e nós estamos amadurecidos e fortalecidos. Então saiba que o Senhor está te olhando, o Senhor está te vendo. Não tema o seu amanhã, não tema aquilo que está por vir, porque maior é o que está com você, maior é o que está em nós. Ele nos conhece, Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe das nossas dificuldades. Assim como lá no eterno passado, Ele já tinha um propósito para a humanidade, Ele tinha um propósito para você também, e um propósito para mim. Nós precisamos aprender a andar no cuidado de Deus, e descansar um pouco mais. Nós precisamos aprender a soltar um pouco as rédeas da nossa vida.
Solte as rédeas da sua vida e deixe que o Senhor conduza. Não é fácil fazer isso, mas é isso que o Senhor quer. Entregue, pegue a rédea. Eu não estou falando aqui que rédea, tem gente que não sabe o que é isso. O volante da sua vida, o volante que dirige. Aqui todo mundo sabe o que é um volante, né? Então vamos tirar as rédeas, vamos contextualizar o volante, o guidão da sua vida, o controle. Coloque o controle na mão do Senhor. Não se preocupe tanto. Não se desespere. Coloque o controle nas mãos daquele que, se ele pode controlar todo o universo, quanto mais a minha e a sua vida, isso para ele é muito fácil. Senhor, nós colocamos diante de Ti o controle das nossas vidas. Nós colocamos diante do Senhor o controle da nossa situação. Nós entregamos ao Senhor, ó Pai amado, o nosso viver. Eu entrego diante do Senhor a minha vida. Eu coloco, Senhor meu Deus amado, a direção da minha vida aos Teus cuidados. E, Pai Santo, eu sei que eu não posso fazer muita coisa. E sei que a maioria de nós, talvez nós todos aqui, não possamos fazer muita coisa, mas o Senhor pode fazer muito por nós. Nós colocamos nosso lar diante do Senhor. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti as nossas casas, a nossa saúde. Nós colocamos diante de Ti o nosso trabalho, as nossas necessidades financeiras, nossas necessidades sentimentais, Senhor. Toma no Teu controle. Ajuda-nos a ser menos ansiosos, menos desesperados para cuidar das coisas, e nos faz ser pessoas que descansam no Senhor. Como diz a Tua palavra, descansa no Senhor e espera nele, e Ele fortalecerá o teu coração. Que o nosso coração seja fortalecido enquanto descansamos nos braços daquele que cuida de todo o universo, daquele que dirige o curso da vida, o curso do tempo e da história, e que é capaz de dirigir a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estamos. Portanto, Senhor, colocamos as nossas vidas sob os Teus cuidados. Colocamos esta semana que iniciamos sob os Teus cuidados. Eu não sei, Pai Santo, quais são as necessidades aqui nessa noite. Eu sei que eu tenho aqui diante de mim, ó Pai, pessoas que nesta semana irão lidar com questões de saúde, irão lidar com questões na justiça, irão lidar com problemas familiares. Eu sei que aqui, Senhor, existem pessoas que nesta semana irão resolver problemas que até trazem, ó Pai Santo, um embrulhar do estômago. Mas eu quero, ó Pai Santo, suplicar que a Tua poderosa mão esteja dirigindo a vida de todas as pessoas que aqui se encontram. Que as nossas vidas sejam conduzidas, que a nossa vida seja dirigida pelo Senhor. E que nós possamos glorificar o Teu nome. Dá-nos uma noite tranquila, um sono tranquilo e reparador. Abençoa-nos com uma semana de paz e de vitória. Enche-nos da paz que excede todo entendimento. Em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Quero convidar os irmãos para nós terminarmos cantando. É uma boa forma da gente terminar, cantando. Eu estava perguntando aqui ao Eric qual a música que nós vamos cantar, porque de fato eu não sabia. E você sabe que música que nós vamos cantar? Em Teus braços é o meu descanso. Deus é maravilhoso. Em Teus braços é o nosso descanso. A hora que terminar a música, não sai correndo não. Vamos abraçar uns aos outros. Tem o cafezinho aí, Emanuel? Tem café lá na porta para a gente tomar um cafezinho junto. Tem um dedinho de prosa para a gente começar bem a semana na presença de Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Seguro
estou nos braços daquele que nunca me deixou, repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em ter amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, meu lugar. Em teus braços é o meu descanso, em meu lugar. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Sua igreja canta. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Mais uma vez. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso.
possamos descansar nos braços do nosso Deus nessa semana, em nome de Jesus.